Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem? Vamos dar início, então, a mais uma aula. E, pelo que vocês podem ver, eu estou diferente, eu estou mais elegante hoje. Essa semana é a Semana Farroupilha. É uma semana muito especial para os gaúchos, na verdade. É o mês mais importante para os gaúchos. Aqueles gaúchos que são cristãos, obviamente, o mês mais importante é o Natal, Páscoa, mas a Semana Farroupilha, que cai lá no dia 20, que é o dia principal nosso, é muito especial. Então, eu estou pinchado hoje para dar essa aula, de tão feliz que eu estou. Bom, pessoal, antes de continuar, antes de entrar na nossa aula, na verdade, eu tenho um recado muito importante. Eu não vou poder responder as mensagens de vocês aí no chat, não vou conseguir interagir com vocês, porque não é uma aula online. Eu tenho curso, eu tenho a conferência que eu estou participando como aluno, né, ali do seminário JMC. Então, neste exato momento, eu estou assistindo a palestra do seminário dada, ministrada pelos professores. Então, eu preparei essa aula antes e estou colocando aí no YouTube aí para vocês estarem assistindo, certo? Mas eu irei assistir depois a aula, eu vou ver os comentários de vocês e eu vou responder eles, com certeza, pode deixar. E semana passada, pessoal, ela foi muito interessante. Semana passada a gente viu sobre a grande, como pode dizer, a gente viu semana passada uma reviravolta fantástica, fantástica. Somente o Deus Todo-Poderoso para fazer o que aconteceu naquele momento da história. Nós vimos que Galério, que era um dos imperadores da tetracratia lá, entre os Césares e os imperadores, ele foi um dos piores de todos. E a pior perseguição aconteceu do início do ano 303 com Galério, instigando Domiciliano a perseguir, né, os cristãos. Foi algo terrível. Muitos irmãos nossos faleceram, foram mortos, martirizados, igrejas queimadas, escrituras destruídas. Então foi algo terrível, terrível. Nossos irmãos nunca tinham a igreja, na verdade, a igreja cristã, ela nunca tinha sofrido uma perseguição tão dura, tão violenta, tão intensa como a que aconteceu ali no ano 303 em diante. Isso que ela já tinha sofrido muito antes, mas de 303 em diante ali com Galério foi horrível, horrível. E aí acontece uma reviravolta, olha que fantástico. Galério, no leito de morte, no ano 311, ele faz o edito de tolerância, terminando, encerrando assim a perseguição contra os cristãos. E 5 dias depois ele acaba falecendo. Olha que fantástico, a mão de Deus ali trazendo refrigério para o seu povo. Depois, nós vemos também a vitória de Constantino sobre os outros imperadores, se tornando o único imperador de todo o Império Romano. E logo após essas vitórias, Constantino ele faz junto com outro imperador, ele escreve ali o Edito de Milão em 313. E a partir daquele momento, o cristianismo ele entra em um outro patamar, em uma nova era, uma era onde agora o imperador ele deixa de ser inimigo do povo de Deus, ele deixa de ser perseguidor para se tornar um simpatizante do cristianismo. O cristianismo agora ele tem um favor do imperador romano. E a relação entre império e cristianismo ele dá uma reviravolta de 180 graus, completamente. Os imperadores odiavam o cristianismo, viam o cristianismo como uma ameaça ao seu poder, eles viam o cristianismo como o causador de todas as rebeliões, causador de tragédias, tragédias
como pestes, enchentes, pragas, tudo era culpa dos cristãos, porque o império estava abandonando os seus deuses, a adoração aos seus deuses para seguir a Jesus. E por isso eles eram terrivelmente perseguidos. Mas com esse imperador, com esse Constantino, não. Ele vê o cristianismo como uma forma de ser abençoado por Deus e ter um império forte, próspero, que uma glória que o Império Romano não tinha alcançado ainda. E por causa disso, muita coisa aconteceu, né? E eu queria falar sobre isso hoje. Falar um pouquinho sobre isso. A gente já comentou no final da aula passada sobre essa relação entre igreja e Estado, se tornando agora a igreja imperial, onde, por exemplo, os templos que tinham sido destruídos, eles foram reconstruídos. Os templos que estavam meia boca, eles foram reformados. Os templos que foram confiscados ou vendidos, eles foram devolvidos. Os pastores, os bispos e funcionários da igreja agora eles eram sustentados pelo império. Olha que loucura isso! Olha como estava tão unido império e igreja. E essa união ela acabou se tornando maléfica, tanto para o Estado como para a igreja. Lugares onde não há uma divisão bem distinta, bem clara entre igreja e Estado, normalmente ambas mutuamente acabam se corrompendo. E essa corrupção da igreja e tudo mais, ela não foi aceita por todos os cristãos. Havia cristãos fiéis, verdadeiros, que queriam uma igreja pura, uma igreja séria, uma igreja comprometida com os mais pobres, uma igreja comprometida com a exposição das escrituras. E o povo naquela época reagiu de várias formas. Vai ter alguns que vão reagir tipo, é bênção de Deus. Rapaz, é bênção de Deus. O imperador agora é nosso amigo. Olha só o que ele está fazendo pela igreja, é de Deus isso aí. Nunca na história tivemos um imperador cristão. Agora nós temos. É o favor de Deus. Um dos mais entusiasmados com tudo isso era Eusébio de Cesareia. Outro momento nós estaremos falando dele. Mas a maioria das pessoas estavam eufóricas, era uma coisa fantástica. Se coloca no lugar dessas pessoas. Questão de meses, a situação muda completamente. Eles eram devorados por leões, as suas casas eram confiscadas, os seus bens eram destruídos, eram tirados deles. Muitos cristãos eles foram jogados em masmorras, foram torturados, eles foram machucados ao ponto de ficarem aleijados. Outros foram trabalhar em minas até morrer, e de repente eles estavam soltos. O imperador é o seu amigo agora. Se coloca no lugar dessas pessoas. Qual seria o sentimento que você teria naquela época? Imagina, até dei um exemplo, imagina você é um cara que mora na Coreia do Norte, e daí de repente o ditador lá ele se converte, agora ele é amigo do cristianismo. Qual seria a tua reação? Mas, bom, vamos falar um pouco sobre isso, né? Houve uma reação monástica, pessoal. Vou falar um pouquinho sobre isso. Então, para muitos cristãos, como Eusébio de Cesareia, viam as novas circunstâncias entre igreja e Estado o cumprimento do plano de Deus. Mas havia os que se entristeciam profundamente com o triste estado em que a igreja cristã parecia ter chegado. A porta estreita de que Jesus tinha falado se tornara larga, que uma multidão se apressava em passar por ela. Muitos em busca de posições e privilégios, sem ter uma ideia do batismo ou da fé cristã, para vocês terem uma ideia. Os bispos competiam pelas posições de mais prestígios, os ricos e os poderosos pareciam dominar a vida da igreja, e a riqueza que antes era vista como o empecilho para entrar no reino, começava a ser visto como um favor de Deus. O joio, ele crescia junto com o trigo e ameaçava sufocá-lo. Para muitos cristãos,
o término da perseguição e a paz na igreja era uma artimanha, uma armadilha do maligno. Então, como então pode ser cristão numa situação dessas? O que fazer numa situação dessas? Quando a igreja se une aos poderosos do mundo? Quando o luxo e a ostentação se apossam dos altares cristãos? Quando toda a sociedade diz entrar pela porta estreita, que parece ter se transformado em uma larga avenida, o que fazer numa situação dessas? Como testemunhar do crucificado, daquele que não tinha nem onde repousar a cabeça, quando os líderes da igreja têm mansões luxuosas? E como vencer o maligno que constantemente nos tenta com novas honras que a sociedade nos oferece? O que fazer em situações como essa? Bom, meus irmãos, a Bíblia nos dá muitas respostas. Ela tá rica, ela é cheia de orientações. Mas naquela época, naquele momento da história, a forma como muitos cristãos reagiram é interessante. A resposta de muitos não foi fugir, melhor, a resposta de muitos foi fugir da sociedade humana. Olha só que loucura. Abandonar tudo, subjugar o corpo e as paixões que dão ocasião à tentação. E assim, ao mesmo tempo que a igreja enchia de milhares que pediam o batismo simplesmente para ganhar algo em troca, algo material, alguma bênção, algum privilégio, enfim, né? Houve também um verdadeiro êxodo de vários milhares de cristãos que procuravam a santidade aonde? Na solidão. Então eu queria falar com vocês hoje sobre a reação monástica, sobre os primeiros monges do deserto, como é que eles viviam, quais foram os principais personagens nessa época, qual era a motivação no coração deles, qual foi o papel deles na igreja e na sociedade naquele período. Eu estarei falando num outro momento também sobre o movimento monástico lá do século IV, haverá um momento ali no século IX na Inglaterra e na Escócia, haverá no século XI e XII um movimento monástico muito importante também, mas aqui é os primórdios do monasticismo. E como é que surgiu? E esse movimento, pessoal, ele vai influenciar a história da igreja, vai influenciar. Ok? Eu vou falar um pouco sobre eles hoje e vocês vão ver durante as aulas os benefícios desse movimento e os malefícios. Ok? Esse movimento ele veio para ficar e só será questionado no período da Reforma, no século XV, século XVI ali, certo? Até ali, nossa, esse movimento é extremamente forte. Ele vai ter momentos altos e baixos na história da igreja, certo? Nós faremos muitas críticas ao movimento monástico, mas não podemos olhar só os malefícios. Teve pontos positivos, e é importante ser destacado esses pontos. Mas esses pontos positivos não vai ser destacado hoje, vai ser destacado em um outro momento, em uma outra aula, certo? Bom, então eu quero falar com vocês sobre os primeiros monges que fugiram para o deserto. Então é chamado de monaquismo. Monaquismo, certo? Um monaquismo cristão, que tem suas origens em diversas regiões do Império Romano. Mas o lugar mais fértil, pessoal, para esse movimento foi o deserto do Egito. E a palavra monge, ele vem do grego monachos, que significa solitário. Uma pessoa, uma das principais motivações dos primeiros monges eram viver sozinhos, longe da sociedade e da inquietação e das suas tentações. Olha que interessante. Aí eu pergunto para vocês, será que fugir do mundo realmente resolve? Será que se isolar do mundo resolve? Bom, a Bíblia diz que nós devemos fugir de toda aparência do mal.
Mas não significa que você tem que fugir a tal ponto que você vai morar sozinho para sempre no deserto. Você tem que evitar lugares que te levam a pecar contra Deus. Né? Você não vai num boteco. Vai fazer o que no boteco? Ah, eu vou na rave, eu vou lá no baile funk lá. Óbvio que esse lugar é um lugar pecaminoso. Mas você não vai deixar de trabalhar. Você não vai uh, parar de ir na escola, na faculdade, não vou mais pegar metrô. Não, não é assim que funciona. Mas o pessoal lá simplesmente se isolou, fugiu para o deserto, queriam morar sozinhos. Mas tem um pequeno problema. Aonde você for, o pecado vai junto com você. Você é pecador, teu coração é sujo, maligno, imundo, certo? E, e não é na solidão que você encontrará solidão. Não é na solidão que você encontrará santidade. Santidade você encontra no meio das pessoas. Ele é trabalhado no meio das pessoas. Surgem situações no qual o teu caráter é moldado, é trabalhado. Né? O pessoal brinca que o melhor lugar para trabalhar o caráter, de ser moldado por Deus, é dentro do casamento. É ali que você é trabalhado pelo Senhor, de uma forma muito fantástica. Glória a Deus por isso. Então, se você é casado, Deus está trabalhando muito na tua vida. Se você é solteiro, Deus está trabalhando. Mas quando casar, vai trabalhar mais, certo? E não é se isolando que você vai ser santo, certo? Tem até uma piadinha que tinha um homem, estava 25 anos no deserto, um monge, orando a Deus, buscando a Deus para ser santo. E até que chegou um rapaz lá para conversar com esse santo, queria conversar com ele, trocar umas ideias. E ele começou a falar algumas coisas, algumas asneiras, começou a incomodar esse monge ficou indignado, xingou ele. E aí o menino, olha, você está 25 anos procurando santidade, mas em meia hora de conversa você já perdeu tudo. Sabe? Não é fugindo. Né? O Senhor não nos chamou para nos isolar. A igreja, ela não é uma arca de Noé, onde você se esconde ali dentro da tempestade e do apocalipse. Não. O Senhor nos chamou para mudar o mundo pelo poder do seu evangelho, vivendo uma vida coerente com a sua palavra. E aonde você estiver, você é a luz. E a luz ela não pode ser ocultada. Se a tua luz é ocultada no teu trabalho, alguma coisa está errada com você. Não pode. Você tem que fazer a diferença. Você tem que fazer a diferença. Mas voltando aqui, né? Então, assim, pessoal, não é possível, ok, dizer com certeza quem foi o primeiro monge ou monja, né, no deserto. Não tem como eu falar isso para vocês. Mas os que disputam essa primazia, né, são os famosos Paulo, né, e Antônio, pois Jerônimo escreveu a biografia de Paulo e Atanásio escreveu a biografia de Antônio, ou de Antão, Santo Antão. Vou falar bastante sobre Antão, a história dele é muito interessante. Então, esses dois, os mais influentes, foi Antônio. Vou mostrar o slide aqui para vocês. Aí, Antônio, Santo Antão, ele é considerado o pai do monaquismo, ok? Então, ele foi um dos principais fundadores das comunidades monásticas. Mas ele não tinha em mente a ideia de fundar coisa nenhuma, pessoal. Ele não queria fazer isso, não. Ele estava simplesmente preocupado. Opa! Estava simplesmente preocupado em buscar a santidade. Ele queria se isolar, queria ficar quietinho no cantinho, entendeu? Ele estava simplesmente preocupado com a sua própria condição espiritual e passou a maior parte da sua vida sozinho. Mas Antônio, ou Antão, eu gosto de chamar ele de Antão, é bem diferente, né? Antão. Então, Antão, ele nasceu no Egito, provavelmente lá pelo ano dos anos 50, de uma família de pais muito ricos, muito abastados, que morreram e deixaram uma baita de uma herança para ele. Tinha, em média, nessa época, uns 20 anos. Então, deixou uma boa herança. E as palavras de Jesus ao jovem rico, que diz lá na Bíblia, se você quer ser perfeito, vá, venda todos os teus bens e dê o dinheiro aos pobres.
Essa palavra, esse versículo, pessoal, entrou no coração como uma flecha no coração de Antão. Olha a importância de uma boa hermenêutica. Olha a importância de um bom estudo bíblico. Quando ele ouviu aquela mensagem, quando ele leu esse versículo, ele interpretou de forma literal. A mensagem parecia ter sido direcionada diretamente para ele. E uma vez que ele entendeu isso literalmente, o que ele fez? Ele doou todas as suas terras aos vizinhos, vendeu outras propriedades e repartiu todo o dinheiro entre os pobres. Né? Ele era muito piedoso, esse Santo Antão. Então, os cristãos zelosos, pessoal, dessa época, com frequência optavam por lutar contra o comprometimento, lutar, né, pelo comprometimento de sua fé, afastando-se do mundo. E Antônio buscou fazer isso e foi viver em uma caverna. E de acordo com Atanásio, a gente vai falar muito sobre Atanásio em outra aula, eu sou apaixonado pela história de Atanásio, eu espero que vocês me ajudem até o final desse curso a convencer a Thaís a colocar o nome do Baguri, do guri quando nascer, né? Não sei se vai ser um, se vai ser 10, não sei. Né? Mas pelo menos um deles ser Atanásio. Faz favor, né? Me ajuda aí, eu gosto muito de Atanásio. Bom, mas de acordo com Atanásio, Santo Antão, ele, durante 12 anos, ele foi cercado por demônios que assumiam formas de vários animais estranhos, de mulher bonita, tentando tirar ele do foco ali, fazer ele cair em tentação. Então, eu vou mostrar aqui um slide para vocês. Aqui. Esse slide aqui é interessante. Deixa eu aumentar esse slide aqui. Tá vendo aqui o slide? Vou aumentar mais. Aí, não. Aqui tá. Opa. Aí. Então, olha esse slide aqui, essa pintura aqui interessante. Então, Santo Antão na caverna, cercado por demônios, por criaturas terríveis, uma mulher ali, toda bonitona para ele, se assanhando para ele, né? Então, os demônios tomando várias formas ali para tentar ele, para ver se ele se desviava do caminho. Que ele caísse em tentação, mas ele permaneceu firme. Conta-se no livro, né, que Atanásio escreveu sobre Santo Antão. E no livro diz que ele chegou a levar uma tunga de pau, ele ficava todo alenhado, tinha marcas no corpo, ele apanhava e tal, então ele entrava numa luta ali com os capirotos ali, entrava no braço com os capirotos. Né? Então, muito interessante essa parte da história, né? Então, o pessoal gosta muito de falar sobre batalha espiritual, né? Eu acho que deve ter começado aí com Santo Antão, essa história de batalha espiritual. O pau comia literalmente ali dentro daquela caverna ali com os capirotos. Bom, em essa biografia escrita por Atanásio, ele deixou Santo Antão muito famoso, né? E esse livro se espalhou por toda a Europa, e isso motivou muitas pessoas também a abandonar as suas riquezas, a sua vida, a sua família, e abandonar tudo para que vivesse uma vida de eremita, uma vida de monge. Então, esse livro foi muito importante, ele mexeu isso muito com o povo naquela época. Né? Isso é muito interessante, essa história aí, né, de Santo Antão. Mas sempre quando ele lutava ali, ele sempre saía vitorioso. Então, ele era tipo um modelo de monge ideal, que todas as pessoas deveriam buscar. E Antônio, pessoal, para se afastar ainda mais do mundo, ele se mudou para um forte abandonado, onde ele viveu ali 20 anos sem ver o rosto de nenhum ser humano. Imagina. Aí dá para entender, porque ele viu os capirotos, né? 20 anos sem ver ninguém. O cara fica meio fora da casinha. A sua comida, pessoal, era jogada por cima do muro. Jogava por cima do muro a comida dele. As pessoas ouviam sobre a sua impressionante autonegação e suas batalhas ali com demônios. Então isso deixava as pessoas admiradas. Né? E é interessante que muitas pessoas começaram a construir casas rudes próximo ali do forte, e de modo muito relutante, né?
ele acabou se tornando conselheiro espiritual dessas pessoas, e dando orientações sobre jejum, oração, obras de caridade. Então, Antônio ele se tornou um modelo de autonegação. E olha que interessante, quando o arianismo estava ameaçando a ortodoxia cristã, Antão, olha só, Antão, ele saiu do isolamento e foi lutar pela verdade. Olha, para te fazer o homem sair da caverna ou sair lá do forte onde ele estava, porque o negócio era tenso. Quando ele ouviu falar da heresia arianista, nós iremos tratar sobre isso na próxima aula. É um período da história muito interessante, eu gosto muito dessa história sobre o arianismo, o credo de Nicéia, o papel do bispo Alexandre, do diácono Atanásio, que depois se torna bispo no lugar de Alexandre. Eu vou contar essa história toda depois para vocês, eu acho fantástico. E ele ficou indignado com essa heresia. Ele saiu de lá, do seu isolamento, para lutar pela verdade, pela ortodoxia cristã. Né? E muitas pessoas, incluindo o próprio imperador Constantino, buscavam conselho espiritual do eremita Santo Antão. E ele morreu bem velhinho, morreu lá com 105 anos, aparentemente desfrutando de vigor físico e mental. Olha que interessante, ele insistiu, pessoal, para que ele fosse enterrado secretamente, de modo que nenhum culto se desenvolvesse ao redor de sua sepultura. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Né? Apesar de todo esse cuidado, né, o culto acabou surgindo. Atanásio, o influente teólogo, teve um papel muito importante no concílio de Nicéia. E ele escreveu uma obra muito importante, que eu já comentei para vocês. O nome da obra é Vida de Antão. Se alguém tiver curioso, né, e quiser ler esse livro, é bem interessante, Vida de Antão, que retrata ali, como eu falei antes, a ideia de um monge ideal. E esse livro, pessoal, ele foi muito importante na questão de popularizar a vida monástica, ok? E já... então, olha só, peraí, só deixa eu falar uma coisa importante aqui, para eu não esquecer. Então, lembrando, os monges, os eremitas, eles surgiram, em primeiro lugar, eles queriam se afastar do mundo, morar sozinho, ok? Esse era o foco, morar sozinho. Mas com o tempo acabou as pessoas se aproximando desses monges, querendo aprender com eles, querer tê-los como tutor e tal. Então vai acabar surgindo o quê? Com isso, comunidades de monges, pessoal, ok? Comunidades de monges. E essa ideia de comunidade de monges surgiu com quem? Eu vou falar sobre isso também, sobre a vida dos monges. Aqui, o Pacônio. Tá, depois eu volto ali os slides. Eu mudei a ordem dos slides ali. Vou falar sobre Pacônio agora, depois de falar da vida dos monges. Então, essa ideia de comunidade de monges, pessoal, surgiu com Pacônio, ok? Então, ele era um jovem, ele era companheiro de Santo Antão, e como ele era austro, né, ele era muito austro, né, ele queria fugir, ficar longinho de todo mundo, ele era um eremita, queria ficar de boa lá, mas o que acontece? As pessoas queriam a opinião dele, queriam ser orientadas por ele e tudo mais. Então, ele teve a ideia de fazer uma comunidade aí, né? De montar uma forma de, de orientar as pessoas e tudo mais. Então, isso eu vou comentar num outro momento ali também, a questão do Pacônio, certo? Então, essa ideia de comunidade, né, de se afastar do mundo, de abster-se de casamento, família, prazeres mundanos, tudo isso surgiu nesse período, ok? Voltando aqui, a vida dos monges. Bom, essa imagem aqui é interessante, vou aumentar aqui para vocês enxergarem melhor, né? Então, a vida dessas pessoas era extremamente simples. Algumas cultivavam hortas, mas a maioria, pessoal, ela se sustentava tecendo cestas e esteiras que vendiam em troca de um pouco de pão e azeite. Esta ocupação tinha uma vantagem.
de que quando a pessoa estava ali descendo o cesto, né, ela podia estar recitando um salmo, elevar uma prece, memorizar versículos da Bíblia. A dieta da maioria dos monges consistia em pão e, às vezes, fruta, legumes e azeite. As suas posses normalmente não excediam a sua própria vestimenta, que estava usando, vestimenta necessária, básica, e uma esteira para dormir. A maior parte deles via com maus olhos a posse de livros, pois isso podia alimentar o orgulho. Então imagina, né? Seminarista é tudo miserável, ama livro, né? Mas eles achavam, não pode ter livro, não, pode ficar orgulhoso porque tem um livro. E aí, pessoal, imagina, muita espiritualidade sem buscar entendimento acaba descambando por um viés assim que, olha, tchê, dá muito rolo. Dá muito rolo. Muito rolo mesmo. E, e alguns, pessoal, olha só que interessante, alguns ensinavam, né? Outros de memória, pessoal. Eles decoravam livros inteiros das Escrituras, principalmente Salmos e Novo Testamento. Pessoas que decoravam livros inteiros. O cara, para decorar um versículo, é uma tristeza, tchê. Agora eles decoravam livros, salmos inteiros. Imagina a pessoa ter na cabeça o Evangelho de João. A pessoa tem decorado de cabeça as epístolas de Paulo. A pessoa tem decorado na cabeça os 150 salmos. Fantástico. Eles valorizavam muito a memorização das escrituras. Por quê? Como eu comentei com vocês, os livros eram muito caros. Os pergaminhos, os papiros eram muito caros. Ninguém tinha, a maioria das pessoas não tinha acesso a ter esse tipo de material. Então as pessoas decoravam. Era uma forma de guardar a palavra no seu coração. E esse tipo de vida logo favoreceu o surgimento, pessoal, de uma nova forma de orgulho. Olha que interessante. Com o passar dos anos, muitos monges chegaram a pensar que, já que a sua vida evidenciava um nível de santidade mais elevado que o dos bispos e demais dirigentes da igreja, eram eles que deveriam decidir em que consistia a verdadeira doutrina e não esses dirigentes. Como muitos desses monges eram pessoas ignorantes e fantásticas. Eles se transformavam em instrumentos nas mãos dos outros mais fanáticas. Eu falei fantásticas, fanáticas, ignorantes. Deixa eu falar de novo aqui. Por causa da ignorância, pessoal, e por causa do fanatismo, muitos desses monges acabaram se transformando em instrumentos nas mãos de outros mais poderosos e instruídos, que utilizavam o fervor, né, desses monges do deserto para os seus próprios fins. Nós somos mais espirituais que os outros. Vamos direcionar a igreja. Ih, rapaz, deu muito. Olha, pessoal, deu muito rolo. Muito rolo. Muito rolo. Para se ter uma ideia, isso chegou ao ponto de multidões de monges a invadirem lugares onde era celebrado um concílio eclesiástico e tentar impor as suas doutrinas através da força, da violência. O pau comeu entre, entre monges, bispos, presbíteros, o pau comeu. Ó, eu quero aqui, ó, minha doutrina é essa aqui, ó, e tal, e acabou-se. Então, imagina que loucura. Mas agora eu vou falar com mais detalhe sobre nosso amigo aí. Falando sobre a vida de monges, esse aqui é interessante, o Simeão. Eu já ia esquecer de falar dele. O Simeão, pessoal, ele foi um monge, né? E ele ficou praticamente anos vivendo em cima daquele pilar. Ele não descia daquele pilar, ele vivia ali. As pessoas alcançavam comida para ele. Deixa eu aumentar aqui a imagem para vocês enxergarem melhor. Então, ele vivia em cima de uma pilastra.
e não saía de lá de jeito nenhum. E ali ele orava, buscava a Deus. Pessoal, é chuva, é temporal, é sol na cabeça, ele não saía dali. Ele ficava ali o tempo todo, ok? E, e é muito interessante que dali o pau comia também. Vinha o pessoal para incomodar ele, os hereges lá, e ele discutia teologia lá de cima do pilar. E quando chegou os arianos, então, ele ficou doidão. Aí, lá de cima, ele discutia, né? Argumentava contra os hereges ali, falando sobre a doutrina, sobre a ortodoxia. E, e muitas pessoas também iam lá para procurar conselhos dele, mas então imagina você morar, viver por 20, 30, 40 anos em cima de um pilar daquele ali, sem sair dali. Chuva, sol, vento, calor, o tempo todo ali. Isso é interessante, pessoal, porque pensa comigo. Esse movimento monasticista que começou a surgir aí, e ele teve muita força até a reforma no século XVI, como eu falei num outro momento ali, gerou orgulho no coração das pessoas. Eles acreditavam, muitos acreditavam, que eles mereciam o céu. Olha o que eu estou fazendo por Deus. Eu estou me negando por Deus. Eu estou negando a minha liberdade. Eu estou negando os prazeres deste mundo. Eu estou me privando de toda essa imundice aqui. Eu estou aqui preso nesse pilar e tal, tal, tal. Eu oro tantas horas por dia. Eu jejuo não sei quanto que, não sei o que, tal, tal, tal. Então isso começou a gerar um orgulho e uma distorção das escrituras de que a salvação era por obras. Pessoal, o movimento monasticista é complicado nesse quesito aí. Então começou a gerar um orgulho. E sabe o que é o mais interessante, pessoal? O mais interessante é o seguinte: cada vez mais santo você é, menos você se sente santo. Interessante, né? Porque cada vez mais santo você é, cada vez mais você busca Deus, mais perto de Deus você está. E cada vez mais perto de Deus você está, mais a luz da sua palavra brilha sobre você. Mais sensível você está à voz de Deus. Cada vez mais perto de Deus você está, mais você enxerga o seu coração. A podridão do teu coração com mais clareza. Cada vez mais perto de Deus você está, mais sujo você se sente, mais imerecedor da misericórdia de Deus você se sente. Então, cada vez mais santo você é, mais humilde você é. Cada vez mais santo você é, mais pequeno você se sente. Agora, uma pessoa que se acha melhor que as outras, uma pessoa que se acha espiritualmente superior às outras, provavelmente são pessoas que estão longe de Deus, estão longe de Jesus, e a sua luz não tem brilhado com tanta intensidade sobre a sua mente e sobre o seu coração, para mostrar a podridão do seu coração. Então, se você está me ouvindo nesta noite, e você está se achando melhor que os outros, mais santo que os outros, pede perdão a Deus, te humilha diante do Senhor e peça para que a sua luz brilhe com mais intensidade sobre a sua mente, sobre o seu coração, para que você possa enxergar a podridão que ali habita, para que você possa se arrepender, para que você possa se limpar, para que você possa andar mais em conformidade com a sua palavra, com a palavra de Deus. Olha, Deus, pedindo isso. Que o Senhor esteja quebrantando o teu coração, para que você realmente esteja crescendo verdadeiramente em santidade. E o movimento monasticista foi triste, pelo que eu posso estar contando aí um pouquinho para vocês na aula de hoje. Esse entendimento distorcido acerca do que é ser santo. Infelizmente, muitas pessoas dentro de igrejas evangélicas distorcendo entendimento sobre o que é ser santo, o que é buscar a santidade.
Meus irmãos, santidade é Cristo trabalhando em nós todos os dias, nos moldando a imagem dele. Que esse processo que ele começou em ti, ele termina até o dia de Cristo Jesus. É um processo que dura que dura até o dia que você bater as botas. Ou melhor, até o dia que o Senhor te levar para a glória. É, é um processo que só vai acabar quando fechar os olhinhos, certo? É um processo, e não é igual uma escada, né? Você só sobe. É igual uma escada, é igual uma montanha russa. Tem altos e baixos. Mas sempre o nosso foco é o quê? Onde é que estão os nossos olhos? Em Cristo, em Jesus, no varão perfeito. Tá bom? Voltando aqui, falar um pouco então de Pacônio e o monaquismo cenobita. Eita, nome doido, né? Vamos ver esse negócio aqui. Bom, então um crescente número de pessoas que se retiravam para o deserto e o desejo de quase todas elas de conviver com o mestre experimentado deu origem a um novo tipo de um novo tipo de vida monástica, que é os monges, ou seja, solitários. Mas olha só, eles consideravam que muitos, né, consideravam que esta solidão era em relação ao restante do mundo. Então, necessariamente, a viver separado de outros monges, não necessariamente viver separado de outros monges. Então, esse tipo de monaquismo recebeu o nome de cenobita. Cenobita. O que é isso? A palavra é derivada de dois termos gregos, que significa vida comum. Então, um dos primeiros a fazer isso foi o egípcio. Olha só, egípcio também, é igual Antão. Foi Pacônio. Ele nasceu por volta do ano de 286, em uma pequena aldeia no sul do Egito. Seus pais eram pagãos, mas através de um bom testemunho de um grupo de cristãos com quem teve contato, se converteu ao cristianismo. E pouco depois de instruído e batizado, decidiu se retirar para o deserto. E ficou anos vivendo sozinho no deserto. Mas muita gente começou a procurar ele, querendo ser mentoreado por Pacônio. E aí, o que aconteceu? O irmão dele, com a ajuda do irmão dele, conseguiu um dinheiro aí, e ele construiu um espaço para reunir homens que desejavam participar dessa vida monástica, certo? Olha só que interessante, e quem quisesse se juntar a essa comunidade teria que renunciar a todos os seus bens e prometer obediência absoluta aos seus superiores. Tinha que participar de trabalho manual, então não tinha espaço para vadio, certo? Essa visão que o pessoal tem de monge só tomando cerveja, vadiando, essa coisa toda. Olha, no início isso não tinha. Claro que na Idade Média acontecerá isso. E nós veremos em outras aulas períodos de reavivamento monástico, ok? Então vai ter momentos sim que vai ter monges que só queriam tomar cerveja e ficar vadiando dentro do monastério, mas haverá momentos de avivamentos e tal. Mas a gente vai ver isso em outra aula. E ninguém dentro desse movimento monástico feito por Pacônio poderia se considerar bom demais, ok? Para qualquer tipo de trabalho. Então você tinha que estar aberto para trabalhar em qualquer coisa dentro no monastério que o seu abade te exigia, né? A norma fundamental, pessoal, passou a ser o serviço mútuo, de modo que mesmo os superiores eram obrigados a servir aos demais. Quando uma pessoa desejava se juntar a uma das comunidades paconianas, a única coisa que precisava fazer, sabe o que é? Se apresentar na porta. Bate lá na porta, ó, eu quero ser um monge aí. Só que essa porta não era aberta assim com muita facilidade. Então, a primeira coisa que esse candidato deveria fazer era demonstrar a sua constância de propósito. Então, às vezes, a pessoa permanecia dias no relento, rogando que abrissem a porta para que ele fizesse parte daquele movimento monástico. Imagina você na rua, vários dias
batendo na porta, chuva, sol, vento, para poder a porta ser aberta, né? E quando a porta era aberta, então, né, os porteiros pegavam a pessoa, tomavam conta da pessoa e tratavam essa pessoa que tinha ficado ali um bom tempo se lascando ali naquela porta, ali no relento. E olha que interessante, pessoal, olha que interessante que eu vou dizer agora. Por muito tempo, pessoal, o candidato, ele vivia com eles até que fosse considerado apto para se juntar com os demais monges na oração. Havia toda uma rigidez. Mas por que isso? Olha que interessante. O mais surpreendente em todo esse processo de iniciação era que muitos dos que se apresentavam nas portas dos mosteiros tinham que receber, sabe o quê? Instrução catequética e serem batizados. Por quê? Pois não eram cristãos. Não eram cristãos, eram pagãos. Pois até os pagãos achavam que esse estilo de vida era digno de ser seguido. Os caras se convertiam para entrar no monastério. Olha que loucura, que coisa interessante. O poder de impacto na vida desses monges diante da sociedade. O mosteiro, pessoal, fundado sobre essas bases que eu acabei de falar para vocês, cresceu rapidamente. E Pacônio, ele chegou a estabelecer 9 mosteiros durante a sua vida. E acima de todos os superiores, né, estava Pacônio e os seus sucessores. E eles receberam o nome de abade. Então é dessa época que surgiu esse nome de abade. Ok? Vou tomar um pouquinho aqui. Então, vou falar um pouquinho agora, pessoal, sobre a fundação de Constantinopla. Isso é muito interessante. Vale a pena falar sobre isso aqui com vocês. Porque se não falar da fundação de Constantinopla, fica muito difícil de entender a história da igreja depois. Ela é fundamental. A fundação de Constantinopla ela vai influenciar o cristianismo, a história do cristianismo, da forma como nós conhecemos e tudo mais. Mas só voltando ali um pouquinho sobre os monges, né? Eles foram muito importantes. Eles tiveram um período de importância muito grande na história da igreja. Apesar das críticas que eu fiz aqui ao movimento monástico, principalmente por causa do legalismo e essa ideia de se afastar do mundo, quando na verdade você deve estar no mundo, fazendo a diferença no mundo, né? Sendo santo no mundo. Você não vê Cristo se afastando das pessoas para ser santo. Você vê Cristo andando no meio de pecadores e os transformando pelo poder da sua palavra, né? Palavra de autoridade. Uma palavra de autoridade que o cristão tem que ter, porque é seguidor desse Jesus, que é Deus, né? Como Lutero falou certa vez, todo cristão é como se fosse um pequeno Cristo na terra. Nós somos embaixadores de Jesus. E o embaixador, ele é um cara que representa o seu rei. E ele tem que proclamar a mensagem do seu rei. E não se ocultar no deserto. Imagina se todo cristão fizesse isso, pessoal. Como é que haveria conversões? Mas haverá momentos na história do cristianismo que esses monges farão algo muito interessante. Eles sairão do monastério e se espalharão pelo mundo e pregarão o evangelho. Em muitos países na Europa, países inteiros, reinos inteiros, serão convertidos através da pregação de monges. É muito interessante. Haverá uma outra aula que estaremos falando sobre isso. Muito, muito legal essa parte da história. Eu acho muito legal Patrício, Columba e outros monges aí que fizeram uma diferença enorme, enorme. Bom, falar aqui da fundação de Constantinopla e da sua e a divisão do Império. Pessoal,
Essa imagem aqui que eu coloquei, essa pintura, é uma pintura no tempo áureo de Constantinopla, no seu período de maior grandeza, antes da sua queda pelos muçulmanos em 1453. Nós estaremos falando sobre a queda de Constantinopla numa outra aula, certo? É muito interessante essa história, muito interessante. E o papel que o cristianismo no Ocidente teve na queda. Olha, é um período meio punk aí, eu vou repartir com vocês num outro momento. Mas vamos falar da fundação hoje. Bom, logo após haver sido o cristianismo elevado, pessoal, à condição de religião do Império Romano, uma nova capital foi escolhida e construída e estabelecida como a sede de autoridade do Império. Fato que deu motivo a grandes acontecimentos, tanto para a Igreja como para o Estado, certo? O imperador Constantino, ele compreendeu uma coisa muito importante, é fato isso, né? Que a posição geográfica de Roma, em meio às imensas planícies, deixava exposta aos ataques dos inimigos. Era uma região muito vulnerável, pessoal. Em épocas primitivas da República, a cidade mais de uma vez foi cercada por exércitos estrangeiros. Nós iremos ver depois, lá pelo ano no século V, a queda de Roma e o papel do Papa em manter ali uma ordem mínima no Império, né? E isso é muito interessante. Vou estar falando sobre isso num outro momento. E ele percebeu isso. Olha, não dá para governar o Império a partir de Roma. É muito vulnerável. Eu preciso de um lugar que garanta segurança à capital do Império. Não, e Roma não dá para ser, né? E eu tenho um livro aqui, esse aqui, ó, muito legal, certo? Fala sobre Roma, sobre o Império Romano. É pequenininho. Depois eu coloco nos comentários a bibliografia do livro. É muito bom, eu dei uma folhadinha nele. Eu estou gostando. É uma especialista, tem mais de 40 anos de pesquisa em Roma. E ela fala muito sobre esses períodos de queda no Império Romano. Um outro livro muito bom sobre a questão do Império Romano, esse aqui. História da Vida Privada do Império Romano ao ano 1000. Muito legal. É um pequenininho também aqui. Certo? Isso aqui foi indicação do meu Heavy Christian, meu professor de História da Igreja Antiga Medieval. Muito bom, já dei umas folhadas aqui, estou gostando. Bem legal. É uma série, pessoal. São 5, 6 livros. Eu peguei o segundo aqui. Na Europa Feudal à Renascença. Outro livraço também bacana aí. Vou colocar a bibliografia dos livros depois nos comentários, tá bom? E ele pegou e entendeu isso, que era importante ter a capital em outro lugar, certo? E mais tarde, pessoal, a própria Roma, né, não só na República, em tempos primitivos, mas como eu falei ali no século V e outros momentos, ela foi cercada várias vezes, várias vezes, por impérios, por reinos, por reis bárbaros e tudo mais. E a Roma foi saqueada várias vezes, certo? E o sistema de governo organizado pelo Diocleciano e continuado por Constantino não dava lugar para uma parcela de autoridade do Senado romano. O imperador tinha muito poder. E os imperadores eles possuíam agora poderes ilimitados. E Constantino desejava uma capital sem os laços da tradição, uma capital sob as bênçãos da nova religião, que é o cristianismo. Então, Constantino demonstrou alta sabedoria ao escolher a nova capital. E o lugar escolhido, pessoal, foi Bizânio, cidade grega cuja existência tinha mais ou menos 1000 anos.
e estava situado no ponto de contato entre a Europa e a Ásia. Então, um lugar assim muito estratégico. A cidade ela era o ponto onde ligava a Europa e a Ásia. Então, um lugar muito bom para você comandar todo esse vasto império. E a situação nessa cidade estava bem fortificada pela própria natureza. Então, a geografia do lugar ajudava muito também. Né? Tanto é, pessoal, que durante mais de 25 séculos de história, raras vezes ela foi conquistada pelos seus inimigos. Ao passo que a sua rival, a cidade de Roma, foi várias vezes saqueada e vencida. Então, em Bizânio, Constantino escolheu a capital e planejou a construção da grande cidade mundialmente conhecida durante muitos anos com o nome de Constantinopla, certo? E a cidade de Constantinopla, onde é que fica isso aí? É a cidade hoje chamada de Istambul, na Turquia, dominada por muçulmanos, né? Como eu comentei em outro momento, e eu vou ter uma aula basicamente sobre isso, que no ano de 1453 ela acabou caindo na mão dos muçulmanos e foi uma tragédia. Uma tragédia. Bom, a nova capital, pessoal, na nova capital, o imperador e o patriarca, esse é o título para o bispo na cidade de Constantinopla, como se fosse um tipo de um papa, certo? Mas não tinha a autoridade que o papa tinha. A gente vai ver também isso em outra aula, a diferença entre esses dois bispos que brigaram por praticamente 1000 anos para ver quem era o cabeção aí da igreja, né? E essa briga aí entre o patriarca de Constantinopla e o bispo de Roma, essa briga ela vai ficar muito intensa e vai acabar acontecendo futuramente no ano de 1054, a divisão da igreja entre a igreja ortodoxa e a igreja romana, a igreja oriental e a igreja ocidental. E essa escolha dessa capital aí, em Constantinopla, ela foi fundamental para que isso acontecesse. A gente vai ver isso durante as aulas, certo? Bom, mas o bispo, ou o patriarca de Constantinopla e o imperador, eles viviam em sintonia, em harmonia. A igreja era honrada, era considerada, porém, ela era ofuscada pela autoridade do imperador, né? Em razão da presença e do próprio poder do imperador. Eles moravam na mesma cidade, então o bispo não tinha muito espaço para colocar as garrinhas de fora, eu poderia dizer assim. Já o bispo de Roma estava a milhares de quilômetros de Constantinopla. E depois, com a queda de Roma e do último imperador do Ocidente, o Papa estava livre para fazer o que quisesse naquela região. O Papa acabou se tornando praticamente o imperador do Ocidente. Nós vamos ver isso também em outro momento. Olha só o que eu estou fazendo com vocês, né? Nós vamos ver depois, deixando vocês curiosos ou irritados, uma das duas. Bom, pessoal, uma coisa importante. Eu já estava esquecendo. Eu dei um recadinho no começo da aula e eu vou dar um outro recado agora no final. Eu não estou interagindo com vocês no chat, porque essa aula não é online, não é ao vivo. Né? Eu estou na Semana Teológica do Seminário JMC. Então, eu gravei essa aula e disponibilizei no horário na nossa aula de quarta-feira para rodar normalmente a partir das 8 horas, tá bom? Mas depois eu vou olhar os recadinhos de vocês lá, que eu gosto demais da interação de vocês durante a aula. Eu vou olhar e dependendo do que vocês colocar lá, eu respondo depois ali nos comentários, tá bom? Eu gosto demais, demais mesmo. Voltando aqui. Então, pessoal, em razão da presença e do imperador romano, a igreja do Império Oriental tornou-se escrava, apesar de alguns patriarcas, como João Crisóstomo, afirmarem a sua independência.
Crisóstomo, ele foi um bispo fora da curva. Nós teremos uma aula sobre Crisóstomo. Crisóstomo, ele pregava, ele foi patriarca de Constantinopla, e ele pregava acusando o imperador, a imperatriz, os ricos do império. Ele confrontava o pecado dos poderosos. Tanto que ele acabou indo para o exílio. Eles queriam matar ele. Chegava a espumar a boca do imperador de raiva, porque Crisóstomo ele era um homem assim, muito fiel à palavra de Deus. Crisóstomo tinha um apelido muito legal, Boca de Ouro. Ele foi um dos maiores pregadores da história da igreja. O Crisóstomo ele era o Spurgeon da igreja antiga. O cara foi fantástico. Ele tem, hoje, nós temos acesso a vários livros da Paulus, livrinhos verdes, que tem muitos comentários bíblicos e sermões de Crisóstomo. Mas a gente vai ter uma aula dele, vocês vão achar fantástica a história da vida dele. Bom, pessoal, a nova capital não havia templos dedicados a ídolos. Olha que interessante, já dá para ver a nova política do imperador. Porém, não tardou para que se edificassem várias igrejas. E a maior e a mais conhecida de todas elas é a igreja de Santa Sofia, ou Sabedoria Sagrada. Eu vou colocar a fotinha aqui para vocês. Olha só que igreja linda, pessoal. Linda, linda, linda. Essa igreja foi construída na época de Constantino. Aí alguém pode olhar, mas peraí, como é que foi feita na época de Constantino, se você colocou no slide 537, se Constantino de 300 e pouco. É que assim, pessoal, Constantino ele fez a igreja, mas ela foi destruída, ou parcialmente destruída, melhor dizendo, por um incêndio, e aí ela foi reconstruída pelo imperador Justiniano, no ano de 537. E ela, nossa, olha que beleza. Imagina uma construção dessa, tia, no século VI, fantástico, né? E com tanta magnificência que sobrepujou todos os templos da época. Esse templo, ele durou 12 séculos. Ele foi considerado a catedral do cristianismo. Até, como eu comentei com vocês, que no ano de 1453, a cidade foi tomada pelos turcos. Logo após, o templo foi transformado em uma mesquita, pessoal. Mas, antes, ali perto da época da Segunda Guerra Mundial, né, no ano de 1931, ele acabou se tornando um museu secular. Ele deixou de ser uma mesquita, isso no ano de 1931. Não sei se vocês acompanharam as notícias pela televisão, pela internet, né, que o governo da Turquia ela revogou o seu status de museu esse ano. Eu acho que foi em junho, né? Ele perdeu o status de museu e ele foi convertido novamente a uma mesquita. Pessoal, o pessoal tá doido lá, doido demais, né? Porque os cristãos já eles querem restringir a entrada de cristãos, outros vão dizer, não, vocês vão poder continuar entrando lá para visitar. Mas olha, tia, é complicado. A política turca nos últimos anos está sendo muito complicado. Muitos irmãos nossos estão sendo perseguidos na Turquia. Está bem tenso lá a situação. Então imagina, né? Acabar se tornando uma mesquita de novo. É complicado, muito complicado. Mas vamos lá. E logo depois, pessoal, da fundação da nova capital, o que aconteceu? A divisão no império, isso é importante, guarde isso na cabeça, isso é importante para entender a história da igreja, muito importante. Aconteceu a divisão do império. Por quê? Por que aconteceu a divisão do império? As fronteiras, pessoal, era demasiado, muito grande. E o perigo de invasão dos bárbaros era muito grande mesmo, que um imperador sozinho não podia proteger o seu vasto domínio. Então, o que aconteceu? Diocleciano havia iniciado a divisão
de autoridade no ano de 305. Te lembra lá? Os 4 imperadores dividindo o poder do império? Então, essa era a ideia, de você poder governar com mais eficiência todo o Império Romano. E Constantino ele também fez isso. Ele nomeou imperadores aliados e no ano 395, Teodósio, esse Teodósio, a história dele é legal, esse imperador. Então, no ano de 395, Teodósio ele completou a separação. Então, desde o governo de Teodósio, a gente vai falar sobre ele numa outra aula, o mundo romano foi dividido, pessoal. Guarde isso na cabeça, vai ser importante para as próximas aulas para entender a história da igreja. Então, ele dividia o império em quê? Em oriental e ocidental. O oriental era governado pelo imperador que ficava em Constantinopla. O ocidental pelo imperador que ficava em Roma. E essa divisão do império era feita pelo Mar Adriático, ok? Então, o Império Oriental era denominado Império Grego, enquanto o Império Ocidental era latino, por causa da questão da língua deles, ok? E essa divisão, pessoal, do Império foi um presságio da futura divisão da Igreja. Do mesmo jeito que o Império foi dividido, lá no ano de 1054, a Igreja também seria dividida. Com o passar dos séculos, essas igrejas, teologicamente, culturalmente, alguns rachas, algumas brigas de poder, de inveja, de rancor entre os bispos de Roma e de Constantinopla, acabou, não adianta, acabou estourando ali no ano 1054, ali acabou acontecendo a divisão. A gente vai ter uma aula sobre isso, certo? Bom, pessoal, para finalizar a nossa aula aqui, destronando o paganismo, certo? Essa vitória sobre o paganismo, ela aconteceu de uma forma que eu não gostaria que tivesse acontecido. Eu fico muito feliz quando você estuda a história e você percebe o cristianismo prevalecendo contra a mentira de uma forma bíblica, com a exposição da palavra de Deus, pessoas sendo impactadas pelo evangelho e sendo transformadas. Eu acho isso fantástico. Só que não foi bem assim que aconteceu, ok? Tanto o cristianismo como o próprio império estava empenhado em ajudar a igreja em converter as pessoas. Como é que você acha que o Império Romano estava tentando ajudar a converter as pessoas? O Estado querendo ajudar a igreja a converter pessoas. Olha, tia, essa ajuda ela não é bem-vinda. Não é bem-vinda. Sempre dá rolo, pessoal. Nós vamos ver aqui agora o rolo que deu. Dá rolo. Ó, um dos fatos, pessoal, mais notáveis da história do cristianismo foi a rápida transformação de um vasto império pagão em cristão. Ok? Foi muito rápido, pessoal. Foi muito rápido. Aparentemente, no início do quarto século, os antigos deuses estavam arraigados na reverência no mundo romano. Porém, antes de terminar o quarto século, os templos já estavam abandonados, a sua própria ruína. E então havia sido ou então haviam sido transformados em templos pagãos, cristãos. Então imagina, no início do século, o paganismo domina. No final do século, o cristianismo domina. Onde havia templos pagãos, agora tem templos cristãos. Em questão de um século. Foi muito rápido. O começo foi muito lindo. O começo foi muito fantástico. Foi muito belo. Você ver assim o mover do Espírito Santo de Deus. Eu contei para vocês nos períodos de pandemia o que Deus fez no meio do povo através do seu testemunho de fé, de serviço ao próximo. Foi fantástico. O seu testemunho de não negar Cristo mesmo diante do martírio. Essas coisas foram impactantes na vida dos pagãos e milhares de pessoas se converteram. Como eu falei para vocês, 15 a 20%
do Império Romano era cristão antes de terminar a perseguição, antes de ser escrito o Edito de Tolerância por Galério no ano 311. Olha que fantástico! Um crescimento extraordinário. Mas, aí, a partir de Constantino, o Estado quis ajudar a evangelizar. Aí, pessoal, aqui, aí foi tenso. Aí foi tenso. Então, vamos ver como é que o paganismo caiu do elevado conceito que ele gozava. Então, assim, ó, o Constantino, ele era tolerante, principalmente por motivos políticos. Apesar de ser enfático no reconhecimento da religião cristã, procurando a conversão gradativa do povo ao cristianismo, através ali da evangelização e não por decretos, tanto era a sua tolerância que favorecia todas as religiões. Todas as religiões eram favorecidas pelo imperador. Entretanto, os sucessores de Constantino mostraram-se o quê? Intolerantes. A conversão dos pagãos ele acontecia rapidamente, muito rápido, para o bem-estar da igreja. Muito rápido. Não havia discipulado, pessoal. Não havia catecúmenos. Pessoas estavam sendo batizadas sem ter conhecimento básico da fé cristã. A gente viu como é que era nos primeiros séculos. Te lembra lá na segunda aula? Que o cara ficava 3 anos fazendo catecúmenos. Só ia participar da ceia depois de 3 anos. Depois que o bispo ou o pastor local conversar com os parentes e com os vizinhos para saber o testemunho de fé dele, para depois batizar. Era outro nível, era outra realidade. Agora, todo mundo é batizado. Você crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador? Sim. Opa, vamos mergulhar esse vivente aqui. Vamos meter água na cabeça. Rapaz, não é assim que funciona. Contudo, pessoal, os primeiros imperadores cristãos que sucederam a Constantino procuraram acelerar ainda mais o movimento de conversões, mediante uma série de leis drásticas e opressoras. Todas as ofertas dadas aos templos pagãos e aos seus sacerdotes foram confiscados. E quase todas transferidas aos templos cristãos. Olha só, olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. Os sacrifícios e ritos de adoração pagãos foram proibidos. A sua prática era considerada ofensa, e punida por lei. Logo após o reinado de Constantino, seu filho decretou pena de morte e confisco de propriedade para todos os adoradores de ídolos. Então pensa comigo, tudo aquilo que o cristianismo sofreu na mão do império, agora o império, com o apoio dos cristãos, estavam fazendo com os pagãos. Ah, pessoal, isso aí não dá. Ah, não dá. Olha, foi triste, pessoal, foi triste. Então, muitos templos pagãos já tinham sido dedicados ao cristianismo, e depois de alguns anos foi ordenado que aqueles que ainda restavam fossem demolidos, a não ser que fossem considerados úteis para a adoração cristã. Um decreto proibia que se falasse ou escrevesse contra a religião cristã. Determinou que todos os livros contrários fossem queimados. Pessoal, o cristianismo não precisa disso. O cristianismo é verdade sobre toda a verdade. Livros não precisam ser queimados. As pessoas não precisam ser proibidas de falar contra a nossa fé. Nós possuímos a verdade. A palavra de Deus é a verdade e nada resiste ao poder da palavra de Deus. Nós vimos isso no início da história da igreja, nós vemos isso agora, hoje, em nosso tempo. Nós não devemos ter medo daqueles que pensam contrário de nós. Mas devemos estudar a palavra, nos capacitar para defender a fé de forma inteligente, de forma coerente, de forma, lógica. E olha a opressão que o império estava fazendo. O resultado, pessoal, desse decreto foi que o único conhecimento que temos das seitas ou dos hereges anticristãos é obtido dos livros escritos contra eles, certo?
A execução dessas leis repressivas variava de intensidade nas diversas partes do Império. Contudo, seu efeito extinguiu o paganismo no decorrer de 3 ou 4 gerações. Já não existia paganismo no Império. Mas a questão é o seguinte: onde é que vai parar esse paganismo? Dentro da igreja. Dentro da igreja. As pessoas não se convertiam, muitos não se converteram de verdade. Abandonaram o paganismo por medo. Abandonaram o paganismo porque não havia outra coisa a se fazer a não ser se converter ao cristianismo. E aí adoeceu a igreja, apodreceu a igreja, corrompeu a igreja. Pessoas que não tinham noção de nada, participando da ceia do Senhor, sendo batizados, se tornando pastores, bispos, pessoas pagãs, pessoas corruptas. Coisa triste, pessoal. Triste. Logo, logo que o conflito do cristianismo com o paganismo terminou, né, com a vitória né, da fé cristã, surgiu uma nova luta, pessoal. Uma luta agora no campo do pensamento. Uma série de controvérsias dentro da igreja acerca de doutrina. Enquanto a igreja lutava para a sua própria sobrevivência contra a perseguição, ela se conservou unida, apesar dos rumores de dissensões e doutrinários e tudo mais, como o montanismo, né? Mas ela se manteve bem unida. Entretanto, quando a igreja se viu a salvo, né, e no poder pessoal, surgiram acalorados debates acerca de suas doutrinas. E tão fortes se demonstravam que lhes abalaram os fundamentos. Foi tenso o negócio, foi tenso, principalmente com o arianismo. A fim de resolver questões, provocaram-lhe concílios de toda a igreja. Esses concílios, somente os bispos tinham direito ao voto. E todos os demais clérigos, né, bispos e tudo mais, bispos não, melhor, pastores, né, clérigos, presbíteros, diáconos, leigos, eles deveriam se submeter às decisões que eles tomavam, esses concílios. E a primeira controvérsia que apareceu, primeira controvérsia em punk, pessoal, punk mesmo, foi sobre a doutrina da Trindade, especialmente em relação ao Pai e o Filho, que é a heresia ariana, o arianismo com Ário, o herege Ário. Nós estamos falando sobre ele semana que vem, sobre o arianismo, sobre o Concílio de Nicéia e sobre Atanásio. Então vai ser uma aula bem legal. Eu acredito que todos vocês vão gostar. Espero que tenham gostado dessa aula também. Deixa o teu like aí, a tua curtida desse vídeo, dessa aula. Infelizmente não pude estar presencialmente, sei lá se dá para dizer isso, né? Mas não pude estar online com vocês hoje para olhar os comentários. Mas depois eu vou ver com carinho e vou responder a vocês, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Deus derrame graça sobre vocês e que, como eu falei durante a aula, que possamos buscar uma verdadeira santidade. Uma santidade verdadeira, uma santidade bíblica. Viver de acordo com a palavra de Deus e manifestar Cristo através de nosso viver diário com Ele. Tá bom? Grande abraço, pessoal. Fique com Deus. Tchau, tchau.